Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Na Cama. O vídeo de hoje é sobre a língua portuguesa. Isso mesmo, o nosso querido idioma, a identidade do nosso país. Vou tentar fazer um vídeo mais curto dessa vez. O que acontece? Qual que é o meu questionamento? Como que a gente pode considerar a língua portuguesa a identidade do Brasil, sendo que a língua portuguesa nada mais é do que, como que aconteceu, como que ela começou? Os portugueses de Portugal, como todo mundo sabe, vieram para o Brasil, colonizaram o Brasil, escravizaram os índios, obrigaram os índios a aprender a falar o português, e aqueles índios que não aprenderam ou foram escravizados ou morreram. Obrigaram os índios a seguir a doutrina religiosa que eles tinham da Igreja Católica, aqueles que não se converteram ou morreram ou foram escravizados por eles. Com o passar dos anos, os portugueses misturaram alguns termos da língua indígena, misturou com latim, que foi, não sei direito como que foi trazido para o Brasil, creio eu que pelos padres, né, da Europa, que as missas eram realizadas em latim, que é uma coisa curiosa da Igreja Católica realizar a missa em latim, já que o idioma oficial que Jesus falava quando estava na Terra era aramaico e não latim. Mas enfim, misturou o latim, misturou o português de Portugal, misturou um pouco do espanhol, misturou um pouco do inglês da Inglaterra, posteriormente o inglês dos Estados Unidos, e aí foi se criando o português brasileiro. Mas enfim, é uma mistura assim como o povo brasileiro. Então a gente considera a identidade do país. Mas o português, o que acontece? Tem as frescurinhas, que eu assim as chamo, e eu vou explicar por quê. Por exemplo, usando justamente o porquê. Se você lê uma frase, ou se ouve uma conversa, ou se participa de uma conversa da seguinte forma. Você lê lá, por exemplo, o Joãozinho perguntando para o Pedro. O Joãozinho fala: Pedro, por que você não foi na aula ontem? O Pedro responde para o Joãozinho: eu não fui na aula porque eu estava passando mal. Se você participa dessa conversa, lê essa conversa ou ouve essa conversa, o que você entende? Você entende que o Pedro não foi na aula porque ele estava passando mal. E que o Joãozinho fez para o Pedro a pergunta: por que ele não foi na aula? Correto? Houve a comunicação, não houve? A função do idioma, da língua, é justamente que haja a comunicação. Que a pessoa, que interlocutor, possa se comunicar com o ouvinte. Eu não sei se era o ouvinte o antagônico do interlocutor, mas deram para entender o que eu quis dizer, certo? Então, por que existem tantos porquês? Estando lá escrito porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento, você vai entender que foi uma pergunta e que foi o motivo do Pedrinho faltar à aula. A questão como que eu vou saber que foi uma pergunta se o porquê não for assim? Pela interrogação. Para isso existe interrogação. Se você lê uma frase e ela termina com interrogação, você sabe que é uma pergunta. A entonação, o contexto no qual a pessoa fala. Eu viro para você e falo: por que você não foi na aula ontem? Você sabe que isso foi uma pergunta pela entonação que eu falei. Aí você me responde: eu não fui na aula porque eu estava passando mal. Eu entendo que isso não foi uma pergunta, porque se eu pudesse falar isso como uma pergunta, eu teria falado dessa forma. Eu não fui na aula porque eu estava passando mal? Já deu para entender que isso seria uma pergunta. Eu estou perguntando se eu estava passando mal. Isso faz algum sentido? Não faz sentido. Então é óbvio que isso é uma resposta. Então por que existir tantos porquês? Assim como várias outras palavras. Aproveitando a deixa dos porquês, nós brasileiros copiamos muitas coisas dos Estados Unidos. As coisas que não prestam, fast food, gírias e uma merdaiada aí. Por que não copiar a questão do idioma inglês, do idioma americano, que é justamente dessa forma que funciona? É o contexto. A pessoa lê a frase, entende o contexto daquela frase e ela sabe a palavra sem precisar de tanta acentuação, de tantas variações da mesma palavra.
Então, quis deixar o questionamento aí para vocês. Paz para todos. Fui.